Em sua opinião, todas as pessoas são filhas de Deus? Todos são filhos de Deus? Pois é, nós ouvimos do dia a dia, onde trabalhamos, por onde andamos, com quem conversamos, as pessoas dizendo: Deus é pai, não é padrasto, Deus é isso, Deus é aquilo, sou filho de Deus, sou filha de Deus. Bom, mas o que a Bíblia fala a respeito desta filiação, o que o próprio Deus nos dá concernente a ser filho de Deus ou não? Você sabe? A Bíblia Sagrada, em João, capítulo de número 1, versículos a partir do 12, está escrito o seguinte, nos diz o seguinte a Bíblia Sagrada: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E receber, portanto, quem? E o que? A Bíblia aqui está dizendo que todos os que o receberam, esse o aqui se refere à pessoa de Cristo Jesus, a estas pessoas foi dadas a elas o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Agora, o pior nessa história é que nós podemos observar que várias pessoas dizem assim: eu sou cristão, sirvo a Deus desde que eu nasci. Bom, eu tenho escutado várias pessoas dizendo: sou servo de Deus, sou serva de Deus, sou filho de Deus, sou filha de Deus. Eu, desde que eu nasci, eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Pois bem, a Bíblia Sagrada, falando a respeito de Cristo, olha, ele foi ser batizado com os seus 30 anos. João batizava, que já é outro assunto, João batizava as pessoas que iam até ele. Por quê? Porque esse é um ato que as pessoas que verdadeiramente creem no Senhor, elas pedem, elas solicitam. Então, aqui nós temos a Bíblia falando receber. Uma criança pode receber a Cristo como Salvador? Claro que sim. Porém, para que alguém receba verdadeiramente a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela precisa ouvir a palavra de Deus para que ela possa entender qual a vontade de Deus concernente à salvação, qual o plano de Deus, o que Deus fez, portanto, para nos salvar. O versículo de número 3 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, os filhos de Deus não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do homem, nasceram de Deus. Tais pessoas, elas nascem, quando alguém nasce para Deus, ela morre para o mundo, ou seja, ela abandona o mundo e a sua tarefa, a partir de então, é buscar fazer a vontade de Deus. Como fazer a vontade de alguém se a pessoa não conhecer este alguém e a vontade do mesmo? Então, para isso, é preciso que a pessoa, para se tornar uma filha, um filho de Deus, a pessoa receba Cristo. Veja que quando Jesus ordenou os apóstolos a pregar o Evangelho, ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Os que crerem e forem batizados serão salvos, porém os que não crerem serão condenados. Então veja que a pregação do Evangelho é para que, crendo em Jesus Cristo, nós sejamos salvos. Esta é a vontade de Deus. Portanto, se ouvirmos e não crermos nele, nós seremos condenados. A vontade de Deus não é nos condenar, a vontade de Deus é nos salvar. Jesus expressa esse desejo quando fala em João capítulo 5, versículo de número 24, Jesus diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O apóstolo Pedro, após ter realizado, juntamente com João, o milagre do paralítico que ficava à porta do templo, eles falaram o seguinte: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e assim venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3 e versículo 19. O salmista já dizia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais
Ele fará. Portanto, verifique, analise direitinho se você é realmente filho ou filha de Deus, porque é preciso, segundo o que está escrito em João, capítulo de número 1 e versículos 12 e 13, é preciso receber a Cristo como Salvador, Senhor das nossas vidas. Que o Senhor Deus fale mais ao teu coração, em nome de Jesus.